Olá, meus amigos queridos, uma boa noite a todos vocês. A gente está entrando aqui nessa live a convite de uma casa espírita, o Grupo Espírita Allan Kardec, de Recife, e a gente vai estar fazendo um convite para que eles participem conosco, o nosso amigo Marcola, para a gente iniciar um tema que será muito interessante para todos nós. E a gente espera que vocês participem conosco nessa noite, que certamente será especial, pois falaremos das questões de convivência e da família. Então, um tema voltado às questões familiares. Tenho a convicção de que é um tema muito importante para todos nós, muito pertinente também nesse período em que a convivência está mais estreita, em que estamos mais tempo com os nossos. Portanto, fica aqui o convite, a gente vai iniciar essa live agora, vamos convidar aqui o Marcola, que é o representante do Grupo Espírita Allan Kardec, que estará conosco para que a gente faça essas reflexões. Inclusive, dentro da estrutura que nós vamos fazer desta reunião, nós vamos trazer um pouco da nossa experiência dentro dos presídios, e aparentemente não tem muito a ver, né? O que vai falar de presídio junto com o processo educacional, com família, mas aí que tá, a gente vai fazer uma analogia demonstrando que o que muitas vezes hoje os pais têm feito com os filhos, com crianças, jovens, é pior do que um aprisionamento, não é? E aí a gente vai tentar também achar a solução para isso através do Evangelho e certamente através de muito que nós já aprendemos com os nossos, né? Na nossa criação, porque eu acho que resgatar valores é muito importante. Aqui o nosso amigo Marcola, do Grupo Allan Kardec, de Recife, que vai fazer as honras. Olá, meu irmão, boa noite. Boa noite. Estás me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Ótimo. O áudio. Ótimo. E aí, tudo tá bom? Ótimo. Faz um Tudo em tempinho que a gente paz, se meu encontrou, amigo. né? Sim. Bom Muito demais estar aqui prazer de em tê-lo novo. aqui, mais uma vez, como sempre, né? Seu fã-clube no GA que estava carente de você. E o tema eu já vi que você deu uma explanada boa aí, já ficou claro para todo mundo, né? É sempre complicado essa coisa de família, enfim, os conceitos mudam de acordo com as gerações, e aí essa mudança muitas vezes a gente administra de uma forma meio trocada, digamos assim. Para não tomar muito do seu tempo, eu vou só acrescentar uma pequena informação, e aí o convite se estende a todos que chegaram aqui através tanto do perfil do GEAC quanto do seu perfil, que às 21 horas a gente faz o nosso passe, a nossa mentalização e o passe lá no GEAC, que estão todos convidados a participar da nossa mentalização. Perfeito, É isso. muito bom. E é isso. E eu gostaria só de fazer uma prece para iniciar, pode ser? Sim, claro, fica à vontade. Fica livre. Vamos lá. Senhor, te pedimos permissão para darmos início aos trabalhos da nossa casa, hoje na louvável companhia do nosso irmão Rafael, que possamos levar ao maior número de pessoas um pouco dos teus ensinamentos e teus esclarecimentos, garantindo conforto e acalento aos numerosos corações aflitos que hoje povoam o nosso planeta. Aproveitamos para agradecer a valiosa ajuda que a espiritualidade nos fornece, através de nossos guias e nossos mentores, e que os nossos fluidos emitidos hoje durante nosso encontro essa noite possam chegar aos mais necessitados e que possam continuar abastecendo os trabalhos de nossa casa, o GEAC. Que busquemos sempre escalonar nossas vidas e pautarmos nossas escolhas com base nos teus exemplos, nunca menos, Senhor. Que a tua paz e o teu infinito amor sejam acolhidos por cada um de nós na mesma intenção em que são emitidos. Que assim seja. Assim seja. É contigo. Bom, meu amigo, primeiro eu quero te agradecer, Marcola, agradecer a Marília, a todos os amigos do GEAC, né, do Grupo Espírita Allan Kardec. Falar que também estou com saudade, né? Foi uma das primeiras casas que eu tive a oportunidade de visitar e fazer palestra em Recife, logo que me mudei para Pernambuco, né, no final do ano passado. E foi um grande prazer, foi uma grande alegria a gente poder desfrutar daqueles momentos ali, nas duas vezes que eu tive a oportunidade de ir pessoalmente. E espero que em breve a gente esteja junto aí, para que a gente possa compartilhar juntos, né, o nosso entendimento sobre o Evangelho e assim sair mais fortalecido, como faremos também nesse momento, aproveitando as redes sociais e desde já agradecendo também todo mundo que já está conectado, que está conosco, abrindo não só os corações, mas os lares, para que a gente possa fazer essas reflexões e o tema que é tão bacana, né? Trazemos aí as questões da convivência e relacioná-las à família
é extremamente importante. E aí, eu vou trazer até um pouco da experiência profissional que eu tenho, Marcola, de muitas palestras que a gente faz em escolas, em especial voltada aos pais. Porque hoje, no processo educacional, a gente está passando por um período em que os professores, diretores de colégio reclamam muito dos jovens, andam muito preocupados com os jovens, com as crianças, né? E a gente vai analisando todas as situações e percebendo que, na maior delas, a grande dificuldade tem sido, não do jovem em si, óbvio que ele tem a parcela de culpa, os professores precisam também se adaptar, acompanhar os processos de evolução, mas a gente percebe que, principalmente, o problema tem sido dos lares. A gente percebe que a fonte dessas dificuldades, elas têm vindo da família. Talvez a gente fala muito em grandes obras, a gente fala muito em fazer muita coisa relacionada à tarefa social e tantas outras. No entanto, às vezes a gente esquece de fazer a obra familiar, né? Nós esquecemos de sermos missionários do lar mesmo, missionários da família. E a doutrina espírita vem nos convidar, assim como o cristianismo, a olharmos diferente essa instituição tão sagrada que é a família. Se a gente fizer uma análise rápida, não é? A gente vai perceber, por exemplo, que a nossa maior referência, que é Jesus, ele viveu 33 anos na Terra. E aí a gente fazendo uma contabilidade, a gente percebe que ele precisou de 3 anos de vida pública. 3 anos de vida pública. E onde ele ficou do 0 aos 30? Senão com a família. Não é? Existem, inclusive, obras, a gente respeita todo autor, mas que defende a tese, por exemplo, de Jesus Cristo ter ficado dos 12 aos 30 com os essênios, grande parte do tempo aprendendo com os essênios. Eu fico me perguntando, né? O Cristo, ele criou o próprio planeta, ele plasmou o planeta Terra, e com todo respeito também aos essênios, que eram homens, né, e mulheres com um poder intelectual muito aquém daquela época, mas que se resguardavam, né? Não colocavam aquilo para frente, não iluminavam outras mentes, não confortavam outros corações. E se os essênios tivessem que ensinar algo para Jesus, talvez não seria Jesus o governador do planeta Terra, e sim algum essênio. Não é? Então a gente percebe que, de fato, o Cristo, ele, sendo a nossa maior referência, viveu 90% do seu tempo para a família. Né? E partindo disso, a gente percebe a importância de falarmos também desse tema, né, das nossas relações familiares. E como eu disse no início da fala, até antes de você entrar, Marcola, eu acho muito importante a gente falar do trivial, a gente falar daquilo que é comentado por muitas pessoas, mas trazer alguma experiência pessoal. Né? A minha experiência aqui, ela é como filho, não é como pai, porque eu ainda não sou, mas como filho. E também eu vou trazer um pouco da minha experiência nos presídios. O que tem a ver falar de presídio e falar de família? A gente vai perceber ao final que tem muita coisa a ver, né? E que o assunto é muito mais sério do que a gente imagina. Veja só, Marcola, amigos que estão conosco, a gente acompanha na televisão, a gente vê um vídeo às vezes no YouTube de como que é dentro do presídio, superlotação, né? Toda aquela questão. A gente às vezes fica impressionado e fala, é muito sofrimento mesmo, é triste. Mas quando você entra num presídio e você pode ver e estar ali, é muito mais forte do que quando a gente assiste uma televisão. E aí quais são os aspectos, né, que de uma maneira geral a gente sabe, mas que realmente são muito tristes dentro de um encarceramento? Primeiro, eles não têm qualidade de sono, porque não tem nem espaço para dormir. Então veja só, a gente tem relatos, né, não, são muitos. O que eles costumam fazer, Marcola? Para ter algumas horas de sono, por falta de espaço, de colchão, né? E até mesmo eles não conseguem deitar no chão, tamanha a lotação daquele espaço. Eles costumam encostar nas grades, e aí vem algum amigo e amarra aquele irmão na grade com roupa. Ele é totalmente amarrado na grade para que ele possa dormir em pé sem cair, não é? Então, isso eles fazem e permitem que algumas horas eles desfrutem daquele sono. E aí a gente já traz para o dia a dia nosso. Imagine só, uma noite que a gente não dorme como nós gostaríamos de dormir. Né? Às vezes a gente está acostumado a ir 6, 7, 8 horas de sono. Aquele dia que você dorme 5, 4, ou que você acorda 2, 3 vezes à noite, né, fica um pouco inquieto. No dia seguinte nós estamos impacientes. No dia seguinte nós estamos extremamente nervosos. A cabeça dói, o corpo fica cansado.
a mente não processa direito o que está acontecendo, não é? Então isso um dia que a gente não dorme como gostaríamos, não é? No conforto do nosso lar, no conforto do nosso quarto, no conforto da nossa cama. Agora você imagine esses irmãos que passam por isso todos os dias. Aliás, passam pior do que isso, não é? Muito pior, porque ali eles precisam realmente estar amarrados em pé para dar um pequeno cochilo. Então essa é uma primeira analogia, e daqui a pouco a gente vai chegar na parte educacional também e compreender isso. Um segundo ponto, alimentação. Não é? A gente sabe que a alimentação, muitas vezes, desses irmãos é uma comida azeda, uma comida que vem podre, e que dificilmente ela chega fresquinha. E quando chega boa, é natural também que, por exemplo, um irmão que está encarcerado e que não é uma pessoa respeitada na hierarquia do crime ou dentro ali do presídio, quando a comida vem boa, às vezes ele corre risco de ficar sem comida, porque ele precisa passar para o chefe da cela, ele precisa passar para aquele que é o maioral diante dele. Então, quando vem boa, geralmente eles não comem. Então a gente percebe que a vida desses irmãos é uma vida muito triste, não é? Isso nós estamos aqui citando o aspecto do sono e da alimentação, não é? E aí a gente pode pegar outros âmbitos, por exemplo, a higiene. Esses irmãos, eles não conseguem, por exemplo, tomar o banho todo dia como a gente toma, não é? Eles não têm nenhuma cama para arrumar ali dentro. A cela não pode estar organizada porque falta água. E aí muitas vezes eles vão ter que comprar um balde de água que vai servir para ele tomar o banho ali uma vez por semana, porque é caro, um balde de água é caro, e aquela mesma água que ele tomou banho, ele tem que guardar ela, tem que deixar cair no balde de novo, para ele poder usar alguns dias dando descarga ou fazendo alguma outra higiene pessoal. Então é muito triste, né, a gente observar tudo isso. Além disso, vamos falar aí, violência psicológica, tanto por parte dos próprios detentos, como de alguns funcionários, não todos, obviamente, mas alguns funcionários do sistema, uma violência psicológica muito grande, um terrorismo. Nós temos violência física, não é? Muitos são agredidos fisicamente, então há também a violência física. Nós temos violência sexual com esses irmãos. Nós temos violência econômica. Se você não tem grana, você não pode comprar sua água. Se você não tem grana, você não tem direito a ter umas horas de sono. Se você não tem grana, você fica com medo de estar acordado e sofrer alguma reprimenda. Então, a gente percebe que, de fato, é muito triste esse contexto. E se a gente for transformar isso, Marcola, em estatísticas, a gente vai entender o seguinte, está retornando um pouquinho, eu não sei se é a altura do som, eu vou abaixar o meu aqui. Meu telefone tocou aqui, eu terminei bloqueando a chamada, eu acho que foi isso que deu uma... Aí, realmente, a imagem eu vou abaixar um pouquinho para melhorar. Veja aí. Sim, perfeito. Então, Marcola, se a gente for analisar as estatísticas dentro de tudo isso, e olha que eu estou dando só uma pequena pincelada, eu não estou falando do que é mais triste no sistema. Não estou trazendo ainda o que é mais triste. Não é? É uma pequena pincelada só, até para a gente não ficar tão assim assustado. Não é? Mas é bom a gente ficar preocupado e lembrar no mínimo desses irmãos nas nossas orações. Não é? E aí, vejam só, 75% dos nossos irmãos encarcerados já pensaram em cometer suicídio ou já tentaram tirar a própria vida em algum momento. 75%. 98% não tem expectativa de futuro. Eles não sonham, não é? Não tem esperança em dias melhores. Então a gente vê que realmente é algo muito triste. De cada 3 encarcerados no Brasil, 2 não tiveram o pai na vida deles. E o pai, eu não falo aqui só a figura masculina, fisiologicamente falando, mas a psicologia fala, por exemplo, que o papel paterno é aquele papel de dar os ensinos morais, mostrar o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, não é? O que é meu e o que não me pertence. Então a gente percebe que esse papel paterno é extremamente importante na formação do ser humano. Embora existam mães que não tiveram um concurso do esposo para criar um filho, que faz esse papel de uma maneira maravilhosa. Existem avós que não só fazem esse papel da figura materna, que é o acolhimento, o afeto, o amor, né? O sentimento, mas também traz esse lado, esse aspecto moral, teoricamente, da figura masculina. Mas a gente acompanha também que muitos irmãos encarcerados que não tiveram a mãe, às vezes, para suprir essa ausência, ela excedeu no sim. Ela excedeu no tudo pode, não é? Tudo faça. Ela excedeu no blindar o filho para a vida. E acaba que isso, em algum momento, vai trazer um resultado não tão positivo. Nesse primeiro instante, então, a gente faz
essa analogia, a gente traz essa realidade, e agora a gente já vai trazer uma outra realidade. Pode falar, meu irmão. Estão aqui me perguntando se não vão ser abertos os comentários. Sim, a gente pode abrir sim, inclusive agora. Vamos lá. Eu não queria tirar seu rosto aqui para atrapalhar, mas não, vamos lá. Fica à vontade. Perfeito. Já está aberto aos comentários. Ok, e aí, muito obrigado. Nada. E aí, vejam só que coisa, né? A gente começa a achar isso um absurdo e a gente fica muito preocupado, né, Marcola? Fala assim, nossa, mas que mar de sofrimento, que tristeza. Sem dúvida. E às vezes parece que está tão longe, não é? Ah, isso acontece lá no presídio, ainda bem que não é com ninguém da minha família. Mas vamos analisar ponto a ponto. Primeiro aspecto, vejam só. Como tem sido o sono dos nossos filhos, das crianças, dos jovens, hoje em dia? Na minha época, por exemplo, quando dava 9, 10 horas da noite, a gente tinha que estar deitado. A gente precisava estar deitado. Vai a gente estar andando na casa depois de 9 horas da noite. O pai e a mãe falavam na hora, falavam assim, isso não é hora de criança, de adolescente, de jovem estar acordado. Né? Exato. Vai deitar logo. E parece bobagem, mas imagine só, hoje até a televisão, embora a internet você tenha acesso em tudo, mas você pega uma novela que começa aí 9 horas da noite, 9h30, o que passa numa novela dessa para um próprio jovem, um pré-adolescente, uma criança assistir, é pesado. É pesado, né? Minha E mãe além costuma disso, os pais... dizer que quando eu era mais novo, ela fazia, a porta do meu quarto fica fechada, ninguém sabe da minha intimidade, mas eu ligo a televisão, tá todo mundo com as intimidades dele dentro da minha casa. Exatamente, Quando eu era novo, eu exatamente. escutava Sua mãe foi muito muito isso. sábia em falar isso. E imagine só, a gente começa a ficar tão preocupado, Marcola, por quê? O sono também ele é importante. O sono é muito importante. Dormir cedo é importante, acordar cedo faz bem, né? Então a gente vê aí essas crianças, esses jovens, sem essa disciplina do horário para dormir e os pais acham normal. Ou então falam assim, ah não, isso é culpa do celular ou do tablet. Mas o tablet e o celular não veio voando, não entrou pela chaminé e caiu na mão do seu filho. Né? Vocês estão sendo permissivos, vocês deram isso de presente, se tem que dar ou não, isso é de cada um. Né? Mas às vezes também nos assusta. Uma criança tem necessidade de ter telefone, e tem ainda o telefone da última geração, né? O que é melhor. Enfim, não é o caso a gente discutir aqui se tem que dar o presente ou não, isso é a consciência de cada um. Mas o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, vejam só, os eletrônicos estão atrapalhando o sono das crianças e dos jovens. E não só atrapalhando a quantidade do sono, mas a qualidade também do sono. A qualidade também. Porque dependendo do que você vê, você fica extremamente agitado e a sua mente não consegue descansar. E aí por que muitas vezes a criança ou jovem está apresentando trabalho, por exemplo, está apresentando dificuldade de aprendizado, estão apresentando dificuldades também de muitas vezes absorver não só aprendizado na escola, mas as questões da família. Então a gente começa a entender que o sono ele é essencial na vida de qualquer ser humano. Essencial na vida de qualquer ser humano. E aí esses jovens eles têm essas falhas. Né? Tudo bem, esse é um ponto. Ah, Rafael, mas até que nesse primeiro aspecto eu concordo. Não comparar a falta de sono num presídio com, por exemplo, o que acontece hoje nos lares. Mas as outras coisas que acontecem no presídio é algo muito forte para ser comparado com questões de família, não é? Para ser comparado com as questões da família. Então vamos lá, vamos por partes. A gente também acha um absurdo que se come comida azeda num presídio, né? E é bom também a gente deixar claro que ninguém aqui é a favor do crime, mas a gente ama o criminoso, que era o que Jesus fazia, não é? O Cristo não era a favor de nenhum crime, mas ele era extremamente a favor daqueles que cometiam crime. O exemplo disso é o próprio Saulo, que era o maior perseguidor, o maior assassino, que a pedido dele muitas pessoas eram mortas de forma cruel, né? E aí a gente começa a perceber que o Cristo acredita naquele homem e ele passa a ser uma grande referência da história do cristianismo. Então a gente está defendendo o ser humano. A gente não está aqui defendendo nenhum crime, né? E tampouco defender que as pessoas que cometam crime têm que ser tratadas pior do que um animal é tratado. E então, a alimentação.
Ah, no presídio, coitado, eles vão comer comida azeda. Quando vem comida boa, eles têm que passar a comida para alguém. Tudo bem. Mas será que a gente já parou para pensar qual a alimentação que a gente tem oferecido para os nossos filhos? Existem centenas de pesquisas, por exemplo, que comprovam que o refrigerante é o alimento que mais causa câncer no mundo. O que mais causa câncer no mundo é o refrigerante. Não é? Refrigerante é bom. Droga também é muito bom, fisiologicamente falando. O problema é o que faz com o nosso organismo e com as nossas relações. Nunca se deu tanto açúcar, tanto sódio na alimentação para crianças e jovens. Não é verdade? E aí olha o que acontece. A gente também nunca teve uma estatística tão grande de crianças e adolescentes com diabetes, com hipertensão. Então a gente está matando os nossos filhos silenciosamente. E por que a gente tem ofertado para eles esse tipo de alimentação? Porque é muito mais fácil, Marcola, eu oferecer, por exemplo, aos meus filhos uma garrafa de refrigerante do que eu ter o trabalho de fazer um suco natural, porque dá trabalho. É muito mais fácil eu comprar uma comida que tem muito sódio ou muito açúcar, que já vem pronta, que já vem preparada, que no máximo eu vou colocar no micro-ondas, né? Do que eu ter que preparar uma comida saudável, do que eu precisar de ir numa horta comunitária que é longe da minha casa para comprar uma verdura, um legume que é saudável. Então, a gente começa a entender que, muitas vezes, a gente tem prejudicado a própria saúde física dos filhos, ofertando a eles uma alimentação que é pior do que você está comendo uma comida azeda, pelo menos ela tem qualidade, ela não mata tanto, não é? E a gente vai fazendo isso de forma silenciosa, porque a gente tem preguiça de educar. Porque tudo isso, até a alimentação que a gente oferece, faz parte do processo educacional. Até a alimentação interfere nas nossas relações. A pessoa fica extremamente cheia, extremamente nervosa, porque o açúcar faz o organismo ficar diferente, o excesso de açúcar, e muitas outras questões nutricionais. Não é? Rafael, até que beleza, até aí, falar de alimentação e de sono, parece com o que acontece num presídio, né? A gente fica preocupado, mas a falta de higiene que tem dentro de um presídio, as agressões psicológicas, físicas, sexuais, isso aqui em casa não acontece. Né? Vamos lá então por partes. Higiene. Talvez a gente não precise, como os nossos irmãos encarcerados, de comprar um balde de água para uma vez por semana tomar banho e dar descarga. E usar o resto daquela água para dar descarga. Né? Para não sofrer reprimenda, se assim não o fizer. Talvez a gente não precise disso. No entanto, a gente não educa os nossos filhos, por exemplo, a ter que levantar e arrumar a própria cama. Não é? A acabar de comer, pegar o prato, e se é muito pequenininho, pelo menos levar até a pia. Mas quando tiver idade, já aprender a lavar e ajudar a mãe. A gente não ensina os nossos filhos a pegar uma vassoura, um puxador de água, e contribuir numa tarefa doméstica. Por que as crianças não podem lavar banheiro, não podem varrer casa, já tendo idade para isso? Então a gente vai criando os filhos que vão ficando extremamente dependentes, não é, do pai e da mãe, inclusive vai se criando um preconceito que o homem não pode fazer serviço doméstico desde que é criança, não aceita, que às vezes é o pai também que não faz, e a gente vai acreditando que a mulher é uma escrava doméstica. Vejam só, os recuperandos, as pessoas que estão encarceradas, muitas vezes, eles não lavam a cela, eles não lavam a própria roupa porque não tem água, porque não tem como fazer. E nós temos tudo dentro dos nossos lares, mas a gente não dá tarefa para os filhos. A gente acha tudo isso natural. A gente vai deixando a vida levar, né? E os eletrônicos educarem. O youtuber educar. Se a gente for olhar os youtubers que os nossos filhos assistem, eu não sei não. Na minha época, meu pai e minha mãe não ia deixar nunca ter um amigo desse. Se eu levasse uma pessoa nesse perfil na minha casa. Você nunca mais vai entrar aqui. O que é isso? Não é? Então a gente precisa começar a estar mais atento. Mas para mim é mais cômodo. O meu filho está sendo educado por esse youtuber ou por aquele, do que muitas vezes eu ter trabalho. E aí, ser pai não é ser gerador. Ser pai e ser mãe é muito mais que isso. É ser um grande educador do espírito. Se a gente fizer uma outra analogia, nós estamos encarcerados no corpo físico. Nesse planeta prisão chamado Terra, com o principal objetivo de educar o nosso espírito. Pai e mãe têm papel fundamental nesse processo. Ainda que o espírito já traga as suas tendências, boas e ruins,
os pais têm um papel fundamental para modificar esse quadro, não é? Rafael, até aí eu estou até concordando, mas esses outros pontos, violência psicológica, violência física e sexual, aqui nunca aconteceu. É certo que a gente precisa melhorar nessas questões que foram tocadas, mas isso aí eu já não admito, né? Agora vejam só, o jogo mais baixado hoje, o joguinho mais baixado, que as crianças e os jovens mais jogam no mundo, chama Free Fire. O Marcola já deve ter ouvido falar e muitos de vocês já devem ter ouvido também, né? É lindo, é natural, inclusive a gente fala assim, não, mas meu filho é ótimo, ele pode jogar e não tem problema nenhum, né? E aí vai potencializar a insônia, vai potencializar a agressividade, nós não sabemos as más tendências e as más inclinações que os filhos trazem, mas a gente está achando normal e a gente está, né? Ou seja, não está fazendo mal a ninguém, não tem problema, pode jogar. Mas a questão não é fazer o mal, é fazer o bem. Kardec trata disso lá no Livro dos Espíritos. Ó, se eu não fizer o mal já está legal, não. Você está negligenciando, você está colaborando com o mal. E será que um jogo como Free Fire, que traduzindo significa fogo livre, fogo aberto, em que quanto mais você matar, mais você avança, vai trazer alguma coisa de construtiva para os nossos filhos? Mas por que a gente não fala não? Porque quando começa a falar, o filho fala assim, mas meus amigos todos jogam. Dá um trabalho lá na nossa explicado. época também, desculpa. Oi? Dá um trabalho danado explicado na cabeça de quem. Porque filho, não, mais do que trabalho, leva tempo. Só que isso não deveria ser um fardo, né? Mas a maioria dos pais hoje não querem gastar desse tempo. Se acham ocupadíssimos e não colocam à disposição de seus filhos esse tempinho precioso. Sim, ou então, Marcola, eles querem explicar demais. Os pais querem dar muitas explicações para os filhos. E nem sempre isso é necessário. Você vai explicar, vai orientar, beleza. Mas chega um ponto também, você é pai, você é mãe, você não tem que dar tanta satisfação. Eu lembro que, e talvez você também na sua geração tenha passado por isso, eu falava com meu pai assim, pai, eu quero fazer isso, eu quero ir naquele lugar, você não vai não. Eu falava assim, mas o filho de tal tá indo, meus amigos. O filho de fulano é o filho de fulano. Você é meu filho e quem manda aqui sou eu, você não vai. Pronto, acabou, não é não. Então não dava aquele tanto de explicação, né? E a gente precisava acatar aquele processo, a gente precisava respeitar aquela figura paterna ou materna quando nos dava essas orientações, não é? Então, hoje porque, tá jogando Free Fire, todo mundo joga, deixa. Aí muitas vezes a gente não entende, mas prestem atenção, nesse ano que a gente está, tá? 2020, onde muitos falam que a mulher já tem o espaço que precisava na sociedade, 2020, de janeiro desse ano a 1º de junho, os 6 primeiros meses do ano, o feminicídio aumentou 22% no Brasil. O feminicídio aumentou 22% no Brasil. E o que é o feminicídio? Agressão física do homem com a mulher, namorado, noivo, esposo, que culmina em óbito. Foram aqueles que eles não desencarnaram, mas a mulher ficou muito machucada. Fora a violência física que não foi registrada em boletim de ocorrência, por medo muitas vezes. Fora a violência psicológica. Fora a violência social e econômica que a mulher sofre. E que isso não entra na estatística. Mas só os que vieram a óbito aumentou 22% esse ano. Por que cresceu tanto isso nos últimos anos? Olha o reflexo dos jogos violentos que começaram há alguns anos. É isso. O que a gente mais vê são jovens agredindo mulheres. O que a gente mais vê é casal jovem tendo essas desavenças. Não é? Então já é o reflexo. Eu me lembro também, meus amigos, que há 20 anos, eu na minha infância, eu estou com 32, eu com mais ou menos 10, 12 anos, a gente ficava impressionado quando ligava a televisão e a gente via a notícia de um jovem americano entrar numa escola armado e ali ele sair matando aquele monte de gente, não é? Fazendo uma chacina, exterminando. E, meu Deus, como é que nos Estados Unidos essas coisas acontecem? Não é? Só porque esses jogos violentos chegaram lá primeiro. Só por isso. Chegou lá primeiro e está chegando no Brasil agora. Olha o que a gente aconteceu no interior de São Paulo há pouco tempo atrás. Um jovem entrou se vestido como os jogadores de Free Fire entram, né? E acabaram matando muitas pessoas ali, uma tragédia, igual acontecia nos Estados Unidos. Então é questão de tempo para isso cada vez estar mais potencializado
porque são reflexos dos processos educacionais que a gente acha natural, acha normal, né? E aí a gente percebe que muitas vezes a gente julga, nossa, tem tanta violência no presídio, e essa violência está silenciosa nos nossos lares. É uma bomba relógio que em algum momento vai estourar. Criancinhas hoje, novas, de 8 anos para baixo, agredindo os pais na cara, dando tapa na cara dos pais. Quando a gente respondia mal aos nossos pais, levantando um pouquinho o tom de voz, a gente era reprimido na hora. Fica em silêncio agora. Você me respeita. Eu sou o seu pai, eu sou sua mãe. Então, energia. Quando eu falo em resgatar valores, não é trazer a vara de marmelo para arrancar sangue. Mas às vezes a palavra tem que ser enérgica. Tem que ser firme, olho no olho. E aí o pai e a mãe passavam o olho na gente e a gente estremecia por dentro. Porque sabia se a conduta estava certa ou não. Não é? Ah, Rafael, mas então tá, né? Esse negócio da violência realmente está acontecendo silenciosa. Agora, abuso sexual em casa não tem. Aí eu me lembro que também na década de 90, eu gostava de ouvir funk, Claudinho Bochecha. Ainda gosto, né? Claudinho Bochecha, tá, gente? Que era o quê? Era um funk, que era um pedido de socorro de uma minoria que trabalhava nas periferias, que moravam e viviam nas periferias, e que ali usava a letra do funk para, de forma respeitosa, dar um grito, olha, nós estamos aqui, somos uma minoria e estamos sofrendo. Aqui a gente não tem saneamento básico, aqui a gente tem muita dificuldade, mas aqui todo mundo é feliz, todo mundo se respeita e tal. Então era isso o funk. E aí as pessoas iam para o baile funk para dançar igual, para fazer ali o mesmo passo de dança, não é? O sertanejo, década de 90, era uma declaração de amor respeitosa na maioria das letras, do homem para a mulher, tratando a mulher com dignidade, com dignidade. Hoje o sertanejo, na grande maioria, é incentivo ao álcool, à traição, e mostra que os relacionamentos são descartáveis. Não é? O funk tem no máximo 2 frases, do qual eu tenho vergonha de pronunciar uma palavra que seja. Em respeito à espiritualidade a todos vocês, a gente tem vergonha de pronunciar uma palavra. E a forma de dançar o funk é muito constrangedor. E o que isso faz, meus amigos? Ah, é normal, é bonitinho ver a menina rebolando e dançando até o chão. E eu não estou aqui sendo um falso moralista. Você está criando uma cultura dentro do seu lar muito triste. Uma cultura muito séria. Uma cultura que vai trazer prejuízos enormes. Enormes. Então a gente tem que começar a pensar que se acontece um abuso lá dentro do presídio, um abuso de ordem sexual, às vezes a gente está plantando isso no nosso lar, sendo permissivo. Sendo permissivo. Não é? Então o assunto é muito sério. A gente vê essa influência social e cultural tendo reflexo no corpo físico, fisiologicamente na mulher. Que hoje, por exemplo, nós temos crianças de 7, 8, 9 anos que estão tendo a primeira menstruação. Nós temos vários pré-adolescentes que chegam aí a 14, 15 anos de idade e já tiveram vários parceiros sexuais. E aí fica totalmente descartável no respeito à própria sexualidade. E fica o tempo inteiro buscando a felicidade, preencher o vazio que está potencializado, que os pais não têm tempo, os pais não dão atenção, né? Aí vai para a droga, vai e continua com aquele vazio, vai entrando nesse abismo. E aí as estatísticas falam, nunca tivemos tantos jovens com síndrome do pânico, com doenças de ansiedade, com depressões profundas. 2018, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas suicidaram no mundo. As guerras mataram 700 mil. 1 milhão suicidou. Entre os adultos, salvo engano, é a 12ª ou 10ª causa de morte, o suicídio. Entre os jovens já é a 2ª. E a Organização Mundial da Saúde chegou a falar que estava virando uma pandemia o suicídio entre os jovens. Olha a estatística de dentro do presídio. 75% dos jovens, dos presos, já pensaram em suicídio ou tentaram cometer suicídio alguma vez. 98% não tem expectativa de futuro. O jovem está chegando sem querer saber o que está no futuro. Tanta dor que ele está sentindo. Reflexo desse aprisionamento que nós estamos fazendo dentro dos nossos lares. Estamos aprisionando os nossos filhos dentro de casa de forma silenciosa e covarde. Então a gente começa a analisar que talvez um dos grandes desafios no processo educacional é resgatarmos valores.
resgatar valor. Eu me lembro, Marcola, tenho duas irmãs, uma mais velha, 1 ano mais velha que eu, e outra 3 anos mais nova. Igual Quando a minhas mim, irmãs começaram... igualzinho. E quando as meninas começaram a se tornar mocinhas, né? Elas queriam sair, queriam ali muitas vezes ter contato com o primeiro namorado. E os pais sabem disso quando isso começa a acontecer, e é natural, né? E eu achava interessante o que o meu pai falava para minhas irmãs, porque eu também estava na mesma fase. E eu ficava observando meu pai com minhas irmãs, né? E aí, papai falava assim com elas: veja só, quando vocês forem arrumar qualquer namorado, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Observe a forma que esse namoradinho está tratando o pai e a mãe. Porque é assim que eles vão te tratar, né? E aí o que acontece? Eu queria tratar meus pais melhor ainda, porque quando eu arrumasse uma namorada, ela podia estar observando mesmo em mim, né? E isso é a coisa mais certa. A forma que um ser humano trata os seus pais é a forma que eles vão tratar qualquer um em algum momento da vida, né? Por isso que lá no Velho Testamento nós vamos encontrar uma mensagem linda dentro dos 10 mandamentos, que é a única que tem promessa: honrar vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Que terra é essa? É a terra prometida que eles falavam, reino dos céus. E aí a gente encontra um diálogo de Gamaliel com Paulo de Tarso. Logo depois que Paulo se converte, Gamaliel era um pai espiritual para ele, e Gamaliel fala que a terra prometida das antigas escrituras é o Evangelho. Então vejam que legal isso. Quando nós entramos no Evangelho, a gente encontra essa terra prometida. E entrar é viver o Evangelho. E ali nos 10 mandamentos fala que honrar pai e mãe é entrar nessa terra do Evangelho. É viver da maneira mais pura os ensinos de Jesus. Honrar pai e mãe. Por que não fala para honrar filho? Porque nós aprendendo a cuidar e honrar o pai e a mãe, vai ser muito mais fácil, porque os filhos vão começar a aprender com o nosso exemplo. Isso. Hoje a gente não tem tempo para os nossos pais. A gente vive tão corrido que para os filhos é assim: dorme no mesmo lugar. Dorme no mesmo lugar. Mas não tem diálogo, não tem gestos, não tem olhar, não tem oração em família diária, que é extremamente importante. Há um movimento espírita aí que fica falando que culto é uma vez por semana, culto é todo dia. Culto no lar tem que ser todo dia. Jesus precisa estar conosco e com nossa família diariamente. Mas não tem tempo para nada. Imagine, se eu não estou tendo tempo para quem vive do mesmo teto que eu, quem dirá para os pais muitas vezes, né? Imagine só. E aí a gente começa a perceber, Marcola, que o nosso papel é resgatar valores, é voltar a honrar pai e mãe, né? É voltar a mostrar para os nossos filhos como é ser filho. E aí eu fico me lembrando, né, de algumas coisas que são simples. E eu queria, inclusive, Marcola, também, se você tiver alguma história, quiser compartilhar com a gente, não deixa de falar, não. Pode me interromper aqui, dar algum exemplo, tá? Beleza. E aí, eu me lembrei aqui agora, eu sempre gosto de contar essa história. Lá em casa, dentro das tradições de Minas Gerais, né? O dia de domingo é sagrado para a gente comer frango com quiabo e macarrão. Então, o dia de domingo é o franguinho com quiabo, né? Que faz, feijãozinho, tutu de feijão, que a gente chama lá em Minas Gerais, um torresmin. Então, é a comida tradicional de Minas dia de domingo. E aí, inclusive eu estou morrendo de saudade. E aí, o que acontece? No domingo, normalmente via visita em casa. E quando chegava no sábado, eu já começava a torcer para não ir visita. Para não ir visita. Por quê? Existia todo um ritual no domingo. Aliás, o ritual era toda vez que tinha comida, né? Toda vez que a gente ia comer com os pais, tinha um ritual que tinha que respeitar. Qual era esse ritual? Primeiro, quem serve aos pais. Quem serve primeiro é os pais. E a gente espera. Mas quando ia visita, servia as visitas primeiro os nossos pais. Como eu tenho 2 irmãs, as meninas primeiro, eu ficava por último. E eu sempre gostei de comer a coxa do frango. Então era ir visita lá em casa que as 2 coxas do frango voavam. Rapidinho alguém pegava. E como eu ficava por último, era o pescoço, o pé, né, que sobrava para roer só. E eu ficava ali porque o meu prato predileto é frango com quiabo, né? E ficava naquela expectativa. Quando falava, Marconi, olha, não vai ter visita, amanhã vão ser nós. Já dava aquele alívio, né? O pessoal está perguntando aqui, sou de 7 Lagoas, uma cidade que fica a 30 minutos de Pedro Leopoldo, terra natal do Chico, 1 hora lá de Belo Horizonte, da capital. E aí o que acontece? Ficava na torcida. Não vinha visita. Aí tinha aquele ritual, o papai servia primeiro. Inclusive, quando ia visita, a gente ia comer no chão.
Porque nem ao redor da mesa tinha lugar, comia no chão. Mas lá, o dia que não tinha visita, papai ia primeiro, e aí papai servia a coxa. Eu já ficava olhando, né? Porque eu sabia que papai ia pegar a coxa, mas eu já ficava preocupado. Mas sabia também que minhas irmãs eram asinha e sobrecoxa. Então eu olhava para minha mãe. Ficava olhando para minha mãe, obsidiando ela, né? Por causa da coxa do frango. Secando. E mamãe normalmente ia lá e pegava o peito do frango. Né? Dava aquele alívio. Né? Aí eu falava assim, hoje eu vou comer a coxa do frango. Mas mal acabava de comer, eu já preocupava se no domingo que vem a visita ou não, porque eu não queria perder de novo. Né? A gente é assim. Mas tudo bem, eu estou dando esse exemplo para mostrar o respeito que nós tínhamos. Ainda que a gente não quisesse e por dentro você ficava ali estremecido, tinha que respeitar. E parece bobagem. Hoje, primeiro, as famílias não se alimentam juntos mais. Não tem horário para todo mundo estar junto. É um primeiro ponto. Segundo, quando alimenta junto, ninguém respeita os mais velhos servir. As mulheres servir primeiro. Vai a gente, podia ter 2 pessoas. Vai a gente tirar 2 pedaços do frango. Tomava uma bronca. Não, mas mãe, não tem ninguém para servir. Mas essa comida tem que servir também para hoje à noite e para amanhã. As coisas não são fáceis, não. Então é tudo com dificuldade. Marcola, passou o tempo. E aí, eu completei 31 anos, meu pai faleceu. Papai faleceu. Faleceu muito jovem, com 54 anos. E aí, as minhas irmãs se casaram e pela primeira vez, olha, tem gente que é de Morada Nova de Minas, pertinho da minha cidade, tem muito amigo de lá. Pela primeira vez, no almoço de domingo, eu e minha mãe. E eu já estava desconfiado, há muitos anos, que mamãe nunca gostou do peito do frango. E ela serviu o peito do frango para deixar eu e minhas irmãs comermos a parte que a gente gostava. Porque é o negócio de mãe, né? Coração de mãe. E aí, na primeira vez que eu e minha mãe comemos juntos, eu deixei ela servir primeiro. Como não tinha meu pai que comia a coxa, minhas irmãs, eu fiquei observando. Adivinha qual foi o pedaço que minha mãe pegou? A coxa do frango. E ali eu fiquei assustado e pensei, isso é coincidência, não é? No segundo domingo, mamãe serviu a coxa. No terceiro, e aí eu fui ver ela preparando, que eu estava dando falta do peito do frango, lá no frango que ela fazia. Não estava vendo o peito do frango, no meio do quiabo. Aí eu fui ver ela preparar, ela estava separando e cortando ele em filé e congelando para depois passar, e ela me confidenciou, sem querer, sem perceber o que ela estava falando, que ela detestava o peito do frango. É o pedaço que ela menos gostava. O peito do frango ensopado. Por isso que depois ela passava em filé. E ali eu percebi que minha mãe, por 31 anos, comeu o pedaço do frango que ela menos gostava, para deixar eu e minhas irmãs comer o que a gente gostava. Né? Mas eu fico imaginando, Marcola, eles não deixaram de servir primeiro e exigir esse respeito dos filhos. Não é? E hoje, muitas vezes, a gente percebe que os pais querem o respeito, o amor dos filhos, sem exigir deles o respeito. Sem ter horário para dormir, horário para acordar, sem exigir que eles arrumem a própria cama, sem exigir que eles tomem a bênção, e era um costume lindo que a gente tinha que estar se perdendo, né, com os pais, com os mais velhos. Né? E é um processo ali de troca de energia extremamente importante. Né? Outra coisa também que não sai da minha mente, geralmente quando começava o ano letivo, mais ou menos em fevereiro, eu chegava para papai e falava, pai, eu quero ganhar um tênis. E aí me dá um tênis, pai, que eu vou para aula com ele, aproveito para jogar bola, para sair quando tiver que sair e tal. E aí eu tentava fazer aquela arrumação toda para convencer meu pai de me dar um tênis novo. E geralmente papai falava assim, tudo bem, meu filho, comporte bem um ano inteiro, respeite suas irmãs, trate bem sua mãe, tira nota boa nas escolas, que se chegar no Natal você estiver merecendo, eu te dou. Meu aniversário era 1º de outubro, então o que normalmente papai fazia? Chegava em outubro, a gente dedicava ali, esforçava na escola, a gente já tinha passado de ano, passava ali no 3º bimestre. Papai falava, olha, chamava para conversar, né, explicava que aí é o reforço positivo. Olha, parabéns, você dedicou, tenta melhorar mais em matemática, tenta ter mais paciência com sua irmã mais nova, não é? Mas no mais tá tudo bem, toma aqui o tênis. Aí em outubro a gente ganhava o tênis. Era muito bacana aquilo ali, né? Porque era um ano inteiro para dar valor a um presente. Mas teve um ano que passou meu aniversário e eu não ganhei. E falei, deve ser no Natal, porque ele prometeu no Natal, não vou cobrar. Então a gente tinha tanto respeito que eu não cobrava do meu pai. Pai, você falou que me dá um tênis? Nada disso. Chegou o Natal, o papai me chamou para conversar. Me elogiou como sempre elogiava. Filho, isso tá bacana, tenta melhorar isso, tal, tal, tal. E aí meu pai se emocionou e me disse, mas esse ano, infelizmente, o papai não vai poder te dar o tênis, porque eu tô com dificuldade financeira. Eu não consegui comprar, você me perdoe, meu filho. Eu vou me esforçar mais para que no próximo ano
eu tenha condição. Eu acredito que naquele momento ali, Marcola, eu devo ter ficado triste poucos segundos. Porque aquela tristeza, ela já deu lugar à admiração. À admiração. Aquele homem que estava sendo sincero, e que eu passava, a minha ficha caía, e eu passava a observar que era duro para ele acordar todo dia cedo, sair de casa 9 da manhã, e voltar 2, 3 da madrugada, trabalhando duro para não faltar o necessário. E que eu vi que machucava ele não poder me dar o tênis. Hoje as coisas são descartáveis. Hoje é descartável. Tá com um telefone há 6 meses, quer trocar. Quer roupa, quer tênis, quer computador, quer tablet. E ai do pai e da mãe se não der. Então a gente está invertendo demais os valores. Ainda que os pais tenham condição, não pode sair dando tudo. Porque vai ficando tudo fútil. E essa futilidade vai se estendendo às relações interpessoais. O homem começa a tratar a mulher de forma fútil, a mulher trata o homem. Então, por exemplo, o celular deu um defeitozinho, eu saí um mais bonitinho, eu quero trocar. Se meu namorado ficou barrigudinho, eu quero trocar. Se eu vi um que tem um cabelo mais bonito, eu vou trocar por isso. E é assim que estão se formando as relações, é assim que estão se formando as famílias. E é por isso que a gente está vendo tanto divórcio, por exemplo. Não é? Mas a origem de todos os males que a gente vê na nossa sociedade está dentro dos lares. A origem de todos os males que a gente vê na sociedade estão vindo dos lares. Então o papel do cristão é resgatar valores, é trazer o Cristo de volta para casa. Por que tanta resistência em fazer o culto no lar? Por que tanta concepção que culto no lar é uma vez por semana? A gente tem que permitir Jesus todo dia. A gente tem que começar a reeducar os filhos. Ainda há tempo. Nem mesmo aquele irmão que está encarcerado, que ninguém acredita, que está passando por tudo isso, ele pode dar a volta por cima. E a gente tem exemplo disso no nosso trabalho que a gente faz, em que se recupera 88% dos encarcerados. Por que nossos filhos não vão ter jeito também? Ninguém resiste ao amor, ninguém é recuperável, mas dá trabalho. É abnegação, é dedicação, é esforço, é comprometimento com Deus e com aqueles que a gente está recebendo. Então a gente precisa começar a entender que não precisa de grandes obras, que não precisa de eu estar na casa espírita de segunda a segunda, precisa eu estar no meu lar com os meus filhos no primeiro instante e fazer o que eu puder, obviamente sem deixar de honrar pai e mãe. E é muito bonito quando a gente vê um filho, uma filha honrar o pai e a mãe. Honrá-los nas necessidades, na velhice. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem linda, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. E ali Kardec fala que muitos filhos acreditam estar fazendo muito, colocando o pai no quartinho do fundo no final da vida. E ali os espíritos, através de Kardec, nos falam que aos nossos pais devemos reservar os melhores aposentos. Não é o quartinho do fundo, não. É o melhor aposento. Não é dar só o necessário, não. É o necessário supérfluo. É o necessário e o supérfluo. Porque a mãe nunca regou o leite. E ainda que a gente não tenha pai e mãe que a gente gostaria de ter, eles nos deram a grande oportunidade de estarmos reencarnados a fim de educar o nosso espírito. Que possamos, portanto, meus irmãos, meus amigos, estarmos fortalecidos em Jesus, para trazer a presença dele aos nossos lares, para resgatar esses valores no processo educacional. E assim, na nossa vida social, sermos reflexo de tudo isso que a gente faz pelos pais, pelos filhos, pelo esposo, pela esposa e por todos aqueles que estão conosco. Muito obrigado mais uma vez, Marcola. Eu espero que essas breves palavras, né, reflexão, tenham servido de alguma forma a todos nós, para que a gente consiga levar isso para aqueles que a gente ama. E a vida passa muito rápido, então vamos tentar fazer tudo que a gente pode por eles, né? Enquanto ainda há tempo, para que depois a gente não chore ao leite derramado. Muita paz a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de estarem conosco aqui até agora. Meu amigo Rafael, eu espero que você tenha consciência de que você esteve hoje numa noite iluminada. Você é iluminado, mas assim, hoje, especialmente, sua fala foi toda costuradinha. Eu acho que, como eu, muitos estavam precisando ouvir muito do que foi dito hoje. E por trás de tudo que você falou, eu acho que é importante sempre lembrar que, por mais que o mundo hoje peça pressa em tudo, a gente pegou também o mau costume de resolver os problemas pelo fim. E que a gente tem que vir para o começo para fazer
da forma correta, né? Enfim, que é preciso dedicar tempo, dedicar amor, dedicar, enfim, para fazer a coisa uma vez, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua luz, por ter nos trazido essa lição tão bacana essa noite. E, enfim, eu não sei nem como lhe agradecer, cara. É sempre uma dificuldade para mim, porque... Mas, enfim, lembrar a todos que às 21 horas nós estaremos fazendo o passe, estão todos convidados. E agradecer, cara, mais uma vez, porque Eu que é sempre muito agradeço, bom. meu amigo. Na verdade, sim, eles falam que amigo a gente não precisa de agradecer, a gente só ama, né? Então a gente está junto, sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. E é engraçado, né? Às vezes a gente tem a impressão que o palestrante está ali para passar um conhecimento para os outros. E à medida que a gente foi falando aqui, que eu fui falando, olha que hoje eu conversei com minha mãe acho que 2 vezes, de manhã e depois do almoço. Foi dando a saudade da minha mãe, a vontade de pegar o telefone e ligar para ela. Então acho que são coisas simples, né? Que a gente pode fazer. Seja um telefonema para um parente que está mais distante, que está mais sozinho, seja mesmo uma visita inesperada, um abraço sincero, um olhar. Então, nesses mínimos gestos, né, a gente vai conseguindo vencer todas as dificuldades que a nossa família tem enfrentado e criar uma aproximação cristã de tanto que necessitamos, né? E é isso, meu irmão. Eu tenho muito também que agradecer a todos vocês do GEAC. Espero que a próxima oportunidade seja presencial, né? E nos próximos dias a gente possa estar junto presencialmente. E faço Temos questão de, planos, assim que retornar aos inclusive. trabalhos, se vocês quiserem, retornando na primeira semana, eu quero estar no GEAC, tá? Quero estar com vocês. Ok, joia. Pois muito obrigado e uma boa noite para você e para todos que estão com a gente até agora. Obrigado, meu irmão. Deus te Forte abençoe. abraço a todos nós, Amém. amigos. Tchau, tchau. Tchau.